Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a uma nova emissão de Telesur Notícias em português. Eu sou Michele de Mello e, como sempre, converso com vocês desde os estúdios centrais da Telesur em Caracas, Venezuela. Começamos agora a ver algumas das notícias de maior destaque da América Latina e do mundo dessa semana. Seguimos com a nossa série Raio-X das Privatizações, um panorama das maiores empresas da lista de 17 instituições que o governo Bolsonaro quer vender até o final desse ano. Na emissão de hoje, vamos explicar o papel da SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. Vejamos. O SERPRO é o Serviço Federal de Processamento de Dados, uma empresa pública com sede em Brasília, criada em dezembro de 1964. Em 2018, a receita líquida da empresa foi de 10 bilhões e 800 milhões de reais e encerrou o ano com um lucro de 459 milhões de reais, um aumento de quase 4 vezes em relação a 2017. Uma estrutura com 9.200 funcionários e foi considerada a melhor empresa do ramo digital em 2019 pelo ranking da revista Exame. A empresa é responsável por desenvolver soluções tecnológicas para o Estado, criando sistemas internos para órgãos como a Receita Federal, o Denatran, o Banco do Brasil e o Tesouro Nacional. Por isso, trabalha com dados sigilosos de milhões de brasileiros. O SERPRO tem cerca de 3 mil clientes e, além de trabalhar para o Estado, no setor privado, a estatal atende gigantes como o Uber, 99pop e as lojas Avan. E o que acontece se a empresa for privatizada? Além de o Estado brasileiro deixar de receber anualmente esse R$500 bilhão em lucros da empresa, dados sigilosos e fiscais, como das contas bancárias de mais de 38 milhões de brasileiros, estarão nas mãos de uma empresa privada que pode utilizá-los como bem entender. E a empresa de tecnologia e informação da Previdência Social, Dataprev, também está na lista de privatizações do governo Bolsonaro. Vejamos qual que é a função social desta empresa estatal. Criada em 1974, a Dataprev é uma empresa vinculada ao Ministério da Economia e ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Possui 3.600 funcionários e terminou o ano de 2017 com uma receita líquida de 309 milhões de reais. Presta serviços a 35 milhões de brasileiros e é responsável, por exemplo, pelo processamento do pagamento das pensões e aposentadorias, também pela aplicação online dos pedidos do seguro-desemprego. E é o Dataprev que administra o Cadastro Nacional de Informações Sociais, por onde os brasileiros podem ter direito a aposentadorias e salário maternidade, uma função que atende a 14% da população. E o que pode acontecer se a empresa for privatizada? Bom, esse seria o primeiro passo do governo Bolsonaro para criar uma estrutura privada que seria totalmente funcional aos novos moldes da Previdência Social que o governo quer aprovar com a reforma da Previdência. Um sistema privado dominado por fundos de captação. Com a privatização do Dataprev, todo o acesso a dados do seguro-desemprego e do sistema previdenciário estariam nas mãos de entes privados.